passei, só eu sei, só eu sei, sabe lá. Esta escada leva Emerson Leão a um caminho que hoje ele conhece bem. São mais de 20 anos percorrendo essa trilha, superando obstáculos, descobrindo atalhos que o levaram a alcançar um posto de prestígio no futebol, dentro e fora do Brasil. Não foi uma caminhada fácil. Ele percorreu milhares de quilômetros, defendendo muitas bandeiras, fazendo amigos e inimigos nessa verdadeira cruzada pela vitória. Os primeiros passos de Leão no caminho da fama e da fortuna foram dados nesta mesma escada, neste mesmo estádio, há 24 anos. Leão, foi exatamente debaixo desses 3 paus aqui no Palmeiras que você começou a sua caminhada para a fama, né? É verdade. Eu cheguei aqui, era um garoto, né? Tinha 18 anos de idade, um pouco assustado, é bem verdade, não só com o Palmeiras, mas com a cidade grande que era São Paulo. Poderia classificá-lo como um caipira de Ribeirão Preto, mas num curto espaço de tempo, não que o sucesso tenha chegado, mas é que a oportunidade aconteceu. Foi um golpe de sorte em que felizmente eu soube aproveitar. Qual foi a primeira oportunidade e como é que ela aconteceu? Bem, a primeira oportunidade foi ser chamado pelo Palmeiras por um período de 3 meses. Estavam encerrando as inscrições para o Campeonato Paulista. Eu fui indicado pelo Valdemar Carabina, que tinha jogado comigo no Comercial de Ribeirão Preto. E eu fui chamado para completar o quadro do Palmeiras, um goleiro a mais. E chegando aqui, o treinador era o Filpo Nunes. Ele me observou e o Chicão machucou naquela oportunidade. Era a minha vez de ficar no banco de reserva. Eu entrei numa partida contra o Juventus. O Palmeiras já estava ganhando 2-1. Me parece que aquele dia ganhou de 6 ou de 7-1. E depois eu fiquei. O treinador gostou e acabou ficando, né? Nós demos sorte, vencemos aquela partida. O Chicão não se recuperou. Nós jogamos contra o Guarani, ganhamos de 1-0. Depois jogamos com o São Paulo, ganhamos 1-0. O Chicão aí já melhorou, ia jogar contra o Santos. Eu fiz ver ao Sofilpo que eu já estava na hora de continuar. Continuamos e felizmente saiu tudo a contento, nós vencemos também o Santos. Leão já mostrava que era um daqueles homens predestinados, com uma estrela que iria brilhar sempre e com intensidade. Nem bem assumiu a condição de goleiro titular no Palmeiras, foi campeão com o time no torneio Roberto Gomes Pedrosa em 1969. Em seguida, é convocado para a seleção paulista. Em 1970, no México, foi o 3º goleiro do time tricampeão mundial. Eu era um garoto e pude perceber que após a Copa do Mundo, o gol do Brasil ia ficar vago, porque o Félix estava encerrando a carreira e alguém tinha que recuperar aquela camisa. Então eu prestei muita atenção nas coisas que deveria fazer posteriormente. Felizmente, já na próxima convocação, em 72, eu me tornei titular da equipe. Então eu aprendi muito não jogando, eu aprendi muito viajando. Eu tinha 18 anos, foi uma Copa que serviu como ensino, somente para isso. A maior parte dos jogadores estavam em final de carreira, sabiam que era a última Copa, inclusive o Pelé, deram tudo de si nos treinamentos. Eu observei o dia a dia da seleção brasileira, tinha os problemas que ninguém sabia. É bem verdade que tinha internamente, mas na hora do jogo todos se uniam e iam para frente. E um grupo que está desta maneira pode ter certeza que ele se torna vencedor. Tudo o que aprendeu observando, colocou em prática a serviço da nova academia palmeirense, de Luiz Pereira, Dudu, Ademir da Guia, Leivinha. Você pegou exatamente uma época de final de uma academia e o início de uma nova equipe de uma outra academia. Dá para comparar esses 2 períodos do Palmeiras, Leão? Dá para comparar. Foi uma mudança de geração, uma mudança de comportamento, uma mudança de futebol e a definição do futebol arte. Então o Palmeiras tinha uma grande equipe. E a coisa mais importante é que o Palmeiras tinha sempre uma diretoria atuante. Quando nós necessitávamos ou quando o treinador detectava que naquela posição faltava um elemento. Eu me lembro que na época nós precisávamos de um homem que tinha um toque de bola, tinha uma velocidade, tinha um bom cabeceio. Aonde tem isso? Tem na Portuguesa um rapaz chamado Leivinha. O Palmeiras foi lá e comprou.
Nós precisamos de um jogador velocista na ponta direita. Aonde tem isso? Na Portuguesa. Foi lá, pegou o Edu, pegou o Ney da Ferroviária. Com eles, formou a última geração vencedora do Palmeiras. Em 72, o time ganhava o seu primeiro título brasileiro ao empatar 2 dias antes do Natal com o Botafogo do Rio de Janeiro, no Morumbi, por 0-0. Neste ano, Leão também foi campeão paulista, um título especial para ele, porque foi conquistado em cima do time que ele mais gostava de vencer. Para mim, o mais gostoso era ganhar do São Paulo, porque eu conheço a história do Palmeiras naquela época, contada pelo meu pai, e o velho palmeirense sabe por quê. Então conta para os novos palmeirenses qual é essa história. Os novos palmeirenses têm que aprender com os velhos palmeirenses. Então eu aconselho aos novos palmeirenses, que agora é em número muito grande, pergunte aos velhos palmeirenses por que da época de 30, 32, que o Palmeiras teve que mudar de nome, era Palestra Itália, passou a Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu aprendi ouvindo isso. E o motivo principal, me parece, naquela época era o São Paulo. Então eu aprendi a gostar de vencer o São Paulo. Cada vez que eu venci o São Paulo, eu tinha um retorno maior dentro da minha casa. Isso me dava mais prazer. Qual foi a vitória mais gostosa em cima do São Paulo? Não foi nenhuma vitória, foi um empate. Nós empatamos 0-0 no Pacaembu, sagramos campeões invictos. Que é a melhor coisa do que ver o adversário ser vice-campeão invicto, para mim isso foi o melhor. Em 72 isso? Em 72. Muito bem. Você pegou muito nesse jogo, Leão? Nós não tivemos muito trabalho, só que naquela época nós não podíamos errar. Então nós tínhamos que estar sempre atento. Agora, foi um jogo emocionante, onde aí valeu o dedo do Brandão, valeu o dedo do presidente, do vice-presidente, do diretor do Palmeiras, que marcou Pacaembu e não Morumbi. Não interessava a renda naquela época, interessava o título, e o título veio. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Edu girou, atirou, Sérgio pegou, largou, entrou César, atenção! Salvo São Paulo, Leivinha entra. Apita Escófaro. Palmeiras, campeão paulista de futebol. Qual foi a derrota mais amarga para o São Paulo? Eu já perdi para o São Paulo várias vezes também. Eu acho que uma vez que nós perdemos de 2-1, eu tomei um gol de uns 60 metros mais ou menos, que não deveria ter tomado. Nós perdemos 2-1, eu fiquei envergonhado, mas felizmente daquele gol nós recuperamos, fizemos uma arrancada para um título e vencemos o título nacional. No ano seguinte, Leão foi bicampeão brasileiro com o Palmeiras num campeonato que só foi decidido em fevereiro de 1974. O time de Leão e companhia fez uma campanha irrepreensível. Ganhou 29 vezes, empatou 11 e perdeu somente 3. O ataque marcou 52 gols. Leivinha foi o artilheiro com 20 gols. Leão só tomou 13. Na final, ele mais uma vez venceu o São Paulo, ao garantido empate de 0-0 que deu o título ao Palmeiras. Verdes matas no olhar, ver de perto, ver de novo um lugar, ver adiante sede. Em 74, Leão não teve muito trabalho para parar o ataque do Corinthians na final do Campeonato Paulista, que calou mais de 100 mil corintianos para a festa de pouco mais de 20 mil palmeirenses. Nós sabíamos que ia ganhar. Nós tínhamos time para ganhar. Nós tínhamos status para ganhar. Nós não tínhamos torcida naquele momento, mas a nossa maior torcida era a pouca torcida que tem. Então nós tínhamos que lutar contra um grande público externo, mas dentro o público não joga. E nós tínhamos mais know-how, nós tínhamos mais capacidades. Nós fizemos 1-0, mesmo com 1-0 o Corinthians ficou no seu lugar e nós tocamos a bola como bem pretendemos. Brito sobe, Leivinha mais que ele. Atenção, tá aí o primeiro gol! Palmeiras, Ronaldo, aproveitando a bola rebatida, abre a contagem em Morumbi. Palmeiras, 1, Corinthians,
0. O ambicioso Leão, que desde 70 sonhava com a vaga de titular na seleção brasileira, conquistou seu objetivo aos 23 anos, na Copa de 74 disputada na Alemanha. Era uma seleção muito boa, por incrível que pareça. Era uma seleção que merecia até vencer. Apareceu a Holanda, mas a Holanda não foi vencedora. Nós tivemos chance de vencer a Holanda nos primeiros 15 minutos e meter 2-0. A infelicidade do nosso atacante chutar a bola fora. Depois a Holanda veio para cima, tinha capacidade, acabou vencendo a partida. O Luiz Pereira foi expulso. Mas, sinceramente, era um time bom. Tinha alguns problemas, mas era um time bom. Mas nessa época eu já era um pouco mais veterano. Eu já dominava um pouco, eu já tinha o meu status, eu já tinha a minha vaga. Já me tornei capitão da seleção também algumas vezes. Enfim, nós já estávamos com um grupo definido. Principalmente o grupo do Palmeiras, que contava com 6 dentro da seleção. Então ficou mais fácil. O último jogo da seleção nesta Copa foi contra a Polônia em nova derrota. E muita gente diz que no intervalo desse jogo você chegou às vias de fato com o Marinho Chagas. Não. Realmente o jogo foi muito triste. Nós já não estávamos, nós que eu digo, não, a maioria não estava no compasso mais de competição. Infelizmente, eu gostaria de ter vencido aquele jogo, porque o Avelange, então presidente da CBD naquela oportunidade, pediu para que nós vencêssemos a partida e ele merecia essa consideração. Eu fiz de tudo para que nós vencêssemos. Tomamos 1-0 do gol do Lato e o ocorrido não ocorreu no intervalo, ocorreu no final, um desentendimento de ordem técnica com o nosso então lateral esquerdo e acabou a Copa. E esse desentendimento de ordem técnica chegou mesmo às vezes de fato? Não, eu acho que isso é uma coisa muito pessoal e eu acho que nós não estamos aqui para ficar comentando coisas erradas que nós comentamos, apenas dizendo que elas aconteceram e aprendemos com ela. De volta ao Palmeiras, Leão ajudou o time a conquistar vários torneios internacionais e o último título paulista em 1976. 777 e 920. 915 parece. Olha aí, o Palmeiras com Jorge Mendonça abre o placar no estádio Palestra Itália. Em 78, é mais uma vez titular da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Leão voltou da Argentina com mais um título, o de campeão moral. Não está bem contada aquela história, né? Da vitória da Argentina, tanto é que os militares foram presos depois. Nós tínhamos times também para vencer. Nós começamos muito mal, começamos com uma crise, mas fomos subindo. O Brasil tem isso, ele começa mal e às vezes vai subindo. O brasileiro vai usando as tuas raízes, vai usando o seu conteúdo, vai esquentando o sangue e a capacidade vai aparecendo. Mesmo desorganizado, não tanto quanto 86, nós tínhamos times para ganhar. Eu me lembro bem do jogo Brasil e Polônia, que o Brasil jogou muito bem, fez 3-1, poderia ter feito muito mais se tivesse forçado um pouco mais o ritmo. Mas será que o time não esperava que no jogo Argentina e Peru ocorresse o que aconteceu? Infelizmente, se o Brasil ganhasse de 8-1, a Argentina ganharia de 9-0. Naquela oportunidade, nós não tínhamos como discutir. A única coisa de organização que eu achei errado da Copa do Mundo, é que os 2 jogos não foram na mesma data. Ou seja, não tinha jeito, o campeonato foi armado para a Argentina ganhar. Não sei. Mas mais ou menos era isso que vocês pensavam. Olha, nós nem pensávamos, nós pensávamos em vencer a Polônia. Quando nós vencemos a Polônia, estávamos dentro do ônibus e começamos a ver aquele monte de gol, realmente foi uma tristeza muito grande. No final da década de 70, este homem, conhecido por suas grandes defesas e pelo temperamento difícil, começou a ter uma vida cigana. Saiu do Palmeiras e foi para o Rio defender o Vasco da Gama. De lá, rumou para o Sul, onde foi ídolo e campeão pelo Grêmio de Porto Alegre. É porque estava na hora de sair do Palmeiras, né? Tem momento que o atleta deve perceber quando ele tem que fazer uma visita ao vizinho, talvez até depois retornar. E eu fui ver o que o vizinho tinha de bom, fui para o futebol gaúcho, um desafio, reconquistar também um poder do Grêmio que estava perdendo para o Internacional, ganhar um título brasileiro. Isso era muito difícil, se tratando de Grêmio e Porto Alegre, de Rio Grande do Sul. Conseguimos.
Foi difícil, mas foi bom. Em 82, Leão teve a maior decepção de toda a sua carreira. 82 foi sua maior frustração, Leão? Você não ter ido para essa Copa? Foi. Você tinha certeza que deveria ter ido e até como goleiro titular? Não, eu tinha certeza, o Brasil todo tinha certeza, a votação toda feita tinha certeza. E o treinador, naquela oportunidade, disse que quando fosse jogos oficiais, o titular seria o Leão. A Copa do Mundo passou a ser não oficial, a Taça América passou a ser não oficial, quer dizer, eu não entendi mais nada. Realmente eu fiquei decepcionado, foi a minha maior frustração e não perdoo até hoje. O treinador? O treinador. Por que o Brasil não ganhou aquela Copa? Tinha tudo para ganhar. É difícil falar, eu não estava lá. Eu só estava como comentarista, estava ouvindo, estava comentando, estava assistindo, estava sofrendo. Eu acho que ela não ganhou porque nós jogamos para a televisão e não para o coração. Só isso. Vai bater Conte. Bateu bem aberto. E o gol de Paulo Rossi. Vai levantar Zó. Vai apitar Klein. Acabou o jogo. No ano seguinte, voltou ao futebol de São Paulo jogando no grande rival do Palmeiras, o Corinthians da Democracia, com Sócrates, Vladimir e Casagrande. Com eles, conquistou o bicampeonato paulista em 1983. A minha passagem pelo Corinthians foi apenas de um ano e foi excelente.